Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus. Queremos louvar ao Senhor nesse dia especial, nesta quarta-feira, dia 8 de julho. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem feito grandes coisas na nossa vida, Deus tem derramado bênção sobre o seu povo. E eu queria convidar você para a gente estudar nessa semana, nesta quarta-feira, e também na quarta-feira da semana que vem, nós vamos estudar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. É um assunto extremamente importante, é um assunto vasto, mas eu queria convidar você para a gente separar essas 2 quartas-feiras, que você possa se programar desde já, para a gente estudar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Não dá para falar tudo em uma só mensagem, então quero falar um pouco no dia de hoje e outra parte na quarta-feira que vem, que você possa desde já preparar aí na sua agenda. Amém? Quero convidar você, antes de mais nada, para a gente orar pelo culto de hoje. E eu já quero começar lendo o texto da palavra de Deus que se encontra neste livro maravilhoso que é o livro do Apocalipse. No capítulo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que viu. Versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve a palavra desta profecia e aquele que guarda, porque o tempo está próximo. E este é o texto, a palavra que o Senhor tem para os nossos corações no dia de hoje. Quero convidar você aí na sua casa a desde já se preparar. Remova todas as distrações que você puder. Prepare aí a sua Bíblia, seu caderninho de anotações, porque vamos falar de coisas preciosas que eu sei que certamente irá abençoar a sua vida, coisas que certamente são informações que talvez você ainda não tenha ouvido falar, mas que vai ser bênção para a sua vida, para você entender o que Jesus está nos falando com essa carta que ele enviou às 7 igrejas. Que Deus possa abrir a nossa mente em nome de Jesus. Vamos orar e logo depois da oração vamos louvar e adorar a Deus. Pai, eu quero te agradecer por esse dia maravilhoso, por esta quarta-feira. Quero louvar ao Senhor por este dia tremendo, porque o Senhor formou e por isso nos alegraremos nele. Pai, eu oro para que o Senhor venha falar aos nossos corações poderosamente nessa noite, através dos louvores que vamos entoar agora, através da tua palavra que será ministrada. Pai, nós sabemos que tu és o Deus que habita no meio dos louvores do teu povo. E enquanto a tua igreja te adora, enquanto a igreja te louva desde as suas casas, que a tua presença se faça real neste lar, que a tua presença se faça real nesta casa, desfazendo toda obra, toda investida do maligno, todo espírito, Pai, da treva, todo espírito de doença, de enfermidade, todo espírito da confusão, da contenda, todo espírito do desacordo, Pai. Nós repreendemos qualquer investida do maligno contra este lar, contra esta família que está recebendo a tua palavra. E assim como o livro do Apocalipse declara, no capítulo 1, que bem-aventurado é todo aquele que ouve a palavra dessa profecia. Bem-aventurado é todo aquele que ouve a ministração da tua palavra. E eu oro, Pai, para que venha uma bênção, que venha bem-aventurança sobre os teus filhos, sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta igreja, sobre o teu povo que ouve a tua palavra nessa noite. Nós abençoamos essa pessoa, Deus, aonde quer que ela esteja ouvindo a ministração dessa palavra, que o teu Santo Espírito opere em nós e se faça presente no nosso meio, nos revelando as coisas que o Senhor quer ministrar aos nossos corações para os dias de hoje. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. E todo aquele que crê diz amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Vamos agora louvar a Deus, glorificar o nome daquele que vive para todo sempre. E logo depois entraremos na palavra 7 cartas ao Apocalipse. Deus abençoe. Leva-me a tua glória, leva-me aos teus rios, eu
quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos, me leva aos oprimidos. Eu vou anunciar o teu amor. Eu vou anunciar o teu perdão. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Eu quero muito mais de ti. Preciso muito mais de ti. Oh, oh. Leva-me a tua glória. Leva-me aos teus rios. Eu quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos, me leva aos oprimidos. Eu vou anunciar o teu amor. Eu vou anunciar o teu perdão. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor, receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Eu quero muito mais de ti. Preciso muito mais de ti. Eu quero muito mais de ti e menos. Eu quero muito mais de ti. Preciso muito mais de ti. Eu quero muito mais de ti. Preciso muito mais de ti. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume.
Beija-me com os teus beijos, Senhor. Eu quero muito mais de ti. Preciso muito mais de ti. Eu quero muito mais de ti. Oh, Existe um trono colocado no mais alto lugar. Rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse Rei veio a mim com seus olhos em chamas. Eu perguntei sobre os seus olhos. Ele sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, 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 não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, 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 não. Meu Deus nunca morre, nunca é vencedor, nunca é vencido. Existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento que a morte. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse amor veio a mim com seus olhos em chama. Eu perguntei sobre os seus olhos. Ele sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, 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 não. Meu Deus nunca morre, nunca é vencedor, nunca é vencido. Oh, não, não, não. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, 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 não. Meu Deus nunca morre, nunca é vencedor, nunca é vencedor.
fogo nunca apagar, nunca apagará, não, 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 não. Deus nunca morre, nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, 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 não. Meu Deus nunca morre, nunca é vencido, não. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua presença. Obrigado, Deus, porque nós estamos aqui na Tua casa para ouvir a Tua palavra, para exaltar o Teu nome. Quero convidar você, se ainda não falei, a compartilhar o link dessa mensagem com alguém. Você pode agora aí entrar através do nosso canal aí no YouTube. Você compartilha o link dessa mensagem com alguém através do WhatsApp, para que alguém possa estar sendo abençoado através dessa mensagem. Sei que certamente vai ser de grande bênção na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Então, voltando para o texto, nós vamos falar hoje, o tema da nossa mensagem é as 7 igrejas do Apocalipse. Desde já quero deixar você alerta que não temos tempo para abrir toda a mensagem no dia de hoje. Então, nós vamos falar parte da mensagem no culto de hoje. E na quarta-feira que vem, eu acredito, hoje dia 8, provavelmente será no dia 15, na próxima quarta-feira, nós vamos estar dando a continuação e finalizando essa mensagem das 7 igrejas do Apocalipse. Então, quero convidar você a vir junto conosco aqui, abrindo a sua Bíblia, em Apocalipse, o mesmo texto que li, fala o seguinte, no versículo 3, bem-aventurado todo aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Quero convidar você e chamar a sua atenção para algo extremamente importante aqui logo no início do livro do Apocalipse. Você sabia, a maioria das pessoas não leem o livro do Apocalipse, muitos cristãos dizem, é um livro muito difícil, pastor, de ser lido, é um livro que eu leio, não consigo ter entendimento, com todas essas simbologias, todos os símbolos, eu tenho dificuldades em entender, mas eu queria convidar você para se agarrar a uma promessa. Primeiro, é o único livro na Bíblia, preste atenção, dos 66 livros que existem na Bíblia, Apocalipse é o único que existe uma promessa, uma bênção reservada para aqueles que leem e estudam esse livro. Olha o que está escrito aqui, bem-aventurado significa feliz, significa próspero, abençoado. Preste atenção, bem-aventurado aquele que lê o livro do Apocalipse, está aqui capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado também, diz assim, os que ouvem a pregação acerca de Apocalipse, essa pessoa é bem-aventurada, e aqueles que guardam a profecia desse livro. Então aqui vai o meu primeiro conselho, o meu primeiro sinal de bênção para a sua vida. A palavra nos promete que há uma bênção reservada para todos aqueles que estudam o Apocalipse, todos aqueles que leem o livro do Apocalipse e todos aqueles que observam esse livro, que guardam essa palavra dessa profecia. Então você agora, meu amado, me ouvindo, você agora, minha amada, nos assistindo desde a sua casa, eu quero declarar de acordo com esse livro, com essa palavra, uma bênção de Deus vindo sobre a sua casa, uma bênção de Deus vindo sobre a sua família, sobre os seus familiares, sobre os seus negócios, porque você tem ouvido essa palavra, porque você tem dado ouvidos às Sagradas Escrituras, ao livro do Apocalipse. Eu declaro uma bênção de Deus sobre a sua vida, como está escrito aqui, que bem-aventurado é todo aquele que lê, todo aquele que guarda e todo aquele que ouve a palavra dessa profecia. E eu quero que você já comece se animando, meu irmão. Muitas pessoas têm medo do livro do Apocalipse, outras pessoas se sentem confusas ao ler o Apocalipse, mas eu quero trazer aqui um alívio para o seu coração, de que há uma bênção reservada para aqueles que leem e estudam e guardam o livro dessa profecia. Então você é abençoado somente por estar agora ouvindo essa ministração em nome de Jesus. João, vocês sabem que um dos apóstolos de Jesus Cristo,
foi o último dos apóstolos a morrer. Todos os discípulos e apóstolos de Jesus já haviam sido mortos, foram martirizados, mas Jesus preservou um discípulo, João, aquele que escreveu o Evangelho de João. Jesus preservou a ele para entregar essa mensagem, essa revelação das coisas que iriam acontecer nos últimos dias. Apocalipse, a gente lê em português, mas quando você vai ler em inglês na Bíblia, está escrito o livro Revelation, significa revelação, ou seja, Apocalipse é uma revelação, ou seja, Deus está descortinando, abrindo para a igreja, para mim e para você, as coisas que devem acontecer nos últimos dias. Preste atenção a esta palavra que está escrito aqui no capítulo 1, no versículo 1. Logo no início, Jesus, a palavra de Deus nos diz assim, João escreveu, ele as enviou pelo seu anjo. Quem enviou? Deus enviou essa mensagem pelos seus anjos e as notificou ao seu servo João. E ele escreveu aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, quando você lê o livro de Apocalipse, não está falando das coisas que podem acontecer, as coisas que porventura poderão acontecer, vamos ver se talvez aconteça, não. O livro de Apocalipse revela as coisas que devem acontecer. Não tem como a gente fugir das coisas que estão nesse livro. E bem-aventurado é todo aquele que crê nessa palavra, as coisas que devem acontecer. Então você deve se animar, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E logo aqui no finalzinho do versículo 3 ele diz, porque o tempo está próximo. Próximo está o tempo de Jesus buscar a sua igreja. Quem aí é a igreja de Jesus Cristo? Quem aí pode se alegrar com esta palavra? Ô meu amado, minha amada, se você não se alegra com essa palavra, certamente a sua vida não está alinhada com o Evangelho de Cristo, certamente você ainda não fez uma aliança com o seu Senhor, certamente você precisa voltar para Jesus ou renovar a sua aliança. Se quando nós falamos das coisas que devem acontecer nesses últimos dias, e que Jesus está voltando em breve, se isso não alegra o seu coração, eu oro para que haja um arrependimento no seu coração, na sua casa e na sua família. E você pode estar fazendo isso aí agora mesmo no teu lar. Você possa dobrar os seus joelhos ou fechar os seus olhos, onde você estiver. Coloque a sua mão no seu coração e diga assim, Jesus, eu creio na tua palavra. Eu creio nessa mensagem que está sendo ministrada. E eu entrego a minha vida ao Senhor nessa noite. Eu renovo a minha aliança com o Senhor nessa noite. E eu faço um compromisso de te servir e te seguir todos os dias da minha vida até a tua volta. Meu amado, essa é a oração que os céus estão esperando você fazer. Uma oração de entrega, uma oração de arrependimento, uma oração que possa abrir a porta da sua casa para Jesus entrar, como ele mesmo diz, eis que estou à porta e bato. Jesus quer entrar na tua casa, Jesus quer entrar na tua vida, Jesus quer entrar na tua família, ele quer mudar a tua história, ele quer ceiar contigo, ele quer derramar bênçãos e bênçãos sobre a sua vida. Mas para isso você precisa abrir o seu coração e dizer, eu te recebo, Pai, e espero confiadamente a tua volta, em nome de Jesus. Então João, ele foi poupado por Cristo, foi poupado por Deus, foi o último a morrer, para receber essa revelação das coisas que devem acontecer nos últimos dias. Ele foi levado para uma ilha chamada Patmos, lá João foi preso nessa ilha, e ao mesmo tempo que Daniel é um livro que fala das coisas do fim, o livro de Daniel fala também das profecias das últimas coisas, mas quando nós estudamos Daniel e as 70 semanas de Daniel, ali está escrito profecias acerca do povo judeu, são as profecias acerca de Israel e do povo judeu, mas o livro do Apocalipse são as profecias para a igreja, as profecias para mim, as profecias para você, para a igreja nos dias de hoje. Então Daniel, as 70 semanas falam das profecias para o povo judeu, mas Apocalipse é um livro que fala da igreja. E João, irmãos, ele foi arrebatado. Assim como Paulo, ele fala que foi arrebatado, se no corpo ou fora do corpo, ele não sabe, até o terceiro céu, e lá ele ouviu coisas, viu coisas inefáveis, coisas que não é lícito ao homem, ou que não cabe ao homem falar. Da mesma forma, João foi arrebatado. E uma característica que a gente aprende do poder de Deus é que quando João teve um encontro com Jesus, a Bíblia diz que ele caiu na presença de Deus. E quando a gente vai ver esse mesmo encontro que Daniel teve com Jesus, o encontro que Daniel teve para receber a revelação, fala também que Daniel caiu.
Então a gente percebe essa semelhança tanto em Daniel quanto em João, que escreveram as coisas do futuro, as coisas que iriam acontecer. Os dois caíram diante do poder de Deus, pois ninguém consegue permanecer diante da presença poderosa, gloriosa desse Deus vivo. Os dois caíram diante da sua presença forte e poderosa. E eu queria que você prestasse atenção para algo muito importante em Apocalipse. Primeiro, o capítulo 1 de Apocalipse fala acerca de um Jesus que era. Se você estudar e ler todo o capítulo 1 do Apocalipse, fala de um Jesus que era. É um capítulo de exaltação ao Jesus Cristo, poderoso. Olha o que diz o versículo 5 do capítulo 1. E da parte de Jesus Cristo, que é, olha o que fala o que ele é, o fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse 1, versículo 5. Então, o Apocalipse 1 fala do Jesus que era. Apocalipse capítulo 2 e 3 fala das cartas às 7 igrejas, ou seja, o Jesus que é. Ou seja, o Jesus que é rei sobre a igreja hoje, o Jesus que reina hoje, atualmente, sobre a igreja local, sobre a nossa igreja Gera Vida, sobre as igrejas de Feira de Santana do Brasil e das nações. Quando ele vai falar da carta às 7 igrejas, no capítulo 2 e 3, ele está falando do Jesus que é, o Jesus que é vivo, o Jesus que está atuando nos nossos dias, operando milagres e poder nos dias atuais, na igreja atual. Então, Apocalipse 1 fala do Jesus que era. Apocalipse 2 e 3 fala do Jesus que é. E a partir do capítulo 4 fala do Jesus que há de vir. O Jesus que há de voltar para buscar a sua igreja. É tanto que a partir do capítulo 4 de Apocalipse você não ouve mais a palavra igreja. Você não encontra mais a palavra igreja. Por quê? Porque depois das 7 igrejas, dessas épocas de igrejas no planeta Terra, Jesus já arrebatou a sua igreja e agora está falando do Jesus que há de vir, as coisas que iam acontecer futuramente após o arrebatamento da igreja. Então, resumindo, capítulo 1, Jesus que era. Capítulos 2 e 3, o Jesus que é atualmente o Deus da igreja. E a partir do capítulo 4 até o 22 fala do Jesus que há de vir. E quando a gente vai falar da carta às 7 igrejas, eu quero que você preste bastante atenção e uma definição, uma explicação que eu vou te trazer que vai ser muito importante para você entender essa carta às 7 igrejas. Eu sempre tive essa dúvida na minha mente, de ficar perguntando, vem cá, quando a gente lê a carta às 7 igrejas do Apocalipse, será que ali Jesus está falando, essas igrejas existiram de verdade? Ou essas igrejas são igrejas que ele criou para trazer assim um exemplo, ou são igrejas que estão ali para servirem como uma metáfora, como exemplos ou tipos de igreja? Ou será que essas igrejas existiram verdadeiramente? Então quero trazer para você aqui, chamar a atenção para algo muito poderoso. Quando a palavra profética vem, a palavra profética de Deus, aqui nesse capítulo 2 e 3, falando acerca das 7 igrejas, eu quero que você entenda que nós podemos atuar aqui em 3 vertentes diferentes. Essa carta às 7 igrejas se refere a 3 tipos de situações diferentes. Preste atenção. Quando você lê as 7 igrejas do Apocalipse, primeiro, essas 7 igrejas representam 7 igrejas que realmente existiram lá na Ásia Menor. Cada igreja dessa existiu de verdade. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Foram igrejas que realmente existiram. E quando Jesus está falando, Jesus escreveu essa carta, você pode perceber que historicamente, quando você analisa cada igreja, as descrições que estão aqui foram muito precisas em relação a cada uma dessas igrejas. Mas existe uma segunda vertente de interpretação. Essas 7 igrejas significam também 7 tipos de igreja. O que são esses 7 tipos de igreja? Aquela igreja que esfriou, igreja que deixou o primeiro amor, a igreja perseguida, a igreja que sofre perseguições. Aqui fala também da igreja que tem pacto, igreja que tem aliança com as trevas. Então fala-se também de tipos de igrejas. Essa é a segunda interpretação para 7 igrejas. E a terceira vertente é a que nós vamos estudar no dia de hoje, a que nós vamos aprender, fala sobre cada uma dessas 7 igrejas representando uma época da igreja na era cristã.
Desde aquela época que a igreja foi fundada, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando Jesus derramou o Espírito Santo, e o Espírito Santo veio ali e batizou aqueles que estavam no cenáculo 120, Paulo se levanta, faz uma pregação, 3.000 almas se convertem, ali tem-se a inauguração, o início da igreja, até os dias que nós estamos vivendo hoje. Então, essas 7 igrejas, elas significam também 7 épocas ou eras diferentes da igreja na era cristã, desde a época de Jesus até a época que a gente vai ser arrebatado e os dias atuais. Então, vamos lá? A carta aos Apocalipse significa tanto um recado para igrejas que existiram de verdade na Ásia, significa tipos de igreja que existe no nosso dia, igreja fria, igreja avivada, igreja apóstata, igreja que se desviou da fé, igrejas que é perseguida, e também, por terceiro lugar, representa épocas da igreja. Então, vamos lá. A primeira igreja, preste bastante atenção que você vai agora entender algo poderoso aqui. A primeira carta é escrita à igreja de Éfeso. Que igreja é essa igreja de Éfeso que nós estamos falando? É a igreja representando a igreja cristã, a igreja apostólica, a igreja que foi inaugurada quando Jesus partiu, assim que Jesus subiu aos céus, ali em Atos capítulo 1, a gente vê que Jesus subiu aos céus, derramou poder sobre a igreja, ali teve-se início a igreja que é representada como a igreja de Éfeso, é a igreja cristã, a igreja primitiva ou a igreja apostólica. Então, a igreja de Éfeso representa aquela primeira igreja que nasceu por volta do ano 33, após a morte de Jesus, e foi até o ano 100, que culminou com a morte de João, que escreveu o livro do Apocalipse. Então, essa igreja durou por volta do ano 30 até o ano 100. Lembrando que todas as datas que eu vou passar para vocês aqui de ano são datas básicas, são datas, não básicas, desculpem, são datas, um prazo, um tempo médio, não são tempos, datas específicas. Então, essa igreja de Éfeso, representando a igreja apostólica, a igreja primitiva, teve início no ano 30 e durou até em volta do ano 100. E essa igreja, irmãos, é essa igreja que avançou, a igreja que evangelizou o mundo. Quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 10, fala que Paulo se demorou na cidade de Éfeso. E Paulo lá, ele ensinou em uma escola chamada Escola de Tirano. Paulo passou 2 anos ensinando nessa escola. E por causa desse ensinamento, o evangelho de Cristo foi espalhado por toda a Ásia. Todos os países do continente asiático, todo aquele povo ouviu a pregação. Então, essa é a igreja primitiva, a igreja apostólica, a igreja de Éfeso. A gente vê que é uma igreja que cresceu, é uma igreja que se espalhou. Mas a gente vê aqui, essa é uma igreja que também ficou muito tempo em Jerusalém. Jesus orientou que a igreja deveria fazer o quê? Ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas a igreja de Éfeso, ela não partiu de Jerusalém. O povo ficou muito tempo em Jerusalém, não saiu para evangelizar. E foi uma igreja que foi se esfriando com o passar do tempo. Por isso que Jesus traz uma advertência aqui em Apocalipse capítulo 2. Vamos ver qual é o recado que Jesus tem para a igreja apostólica, a igreja primitiva. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve isto: isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, que não pode suportar os maus, e que pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofrestes e não desfalecestes. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caístes. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Nós não vamos entrar em detalhes profundos sobre cada igreja, porque aqui vale uma pregação, uma ministração sobre cada uma delas. Mas eu vou falar sobre os tipos de igreja, para que você possa ter entendimento em um panorama geral. Primeiro, a igreja de Éfeso representa a igreja primitiva, a igreja que nasceu com a pregação dos apóstolos, a igreja que cresceu, que expandiu e que terminou lá por volta do ano 100 com a morte de João,
e aí tem-se início a segunda era da igreja aqui na terra, que é a igreja de Esmirna. Essa igreja de Esmirna é uma igreja que começou a ser perseguida. Naquela época dominava o Império Romano, e o Império Romano começou a perseguir grandemente a igreja a partir do ano 100. Não significa que a igreja não era perseguida, a igreja primitiva não fosse perseguida, isso não significa que não houvesse perseguição, mas a perseguição se intensificou muito mais a partir do ano 100. Olha o que Jesus diz a essa igreja. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que está para sofrer. Escutai, o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejas provados, e terei uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Perceba que essa igreja, a igreja perseguida, Jesus falou, olha, aquele que for fiel, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Por que Jesus deu esse recado? Porque o dano da primeira morte eles iriam sofrer. Muita gente morreu nessa época, foi uma igreja totalmente perseguida. O Império Romano começou a perseguir com perseguições ferrenhas, a matar cristãos, a perseguir a igreja. Você percebe que em nenhum momento nessa carta Jesus fala de alívio da dor. Jesus só fala para que eles perseverem. Jesus fala para que eles não temam aquilo que eles estão para sofrer. Jesus diz assim, olha, não temas aquilo que vocês vão passar, aquilo que vocês vão sofrer. Então a igreja de Esmirna representa a segunda era da igreja aqui na terra. Primeiro foi a igreja primitiva, a igreja apostólica, a igreja que evangelizou o mundo, que espalhou, como lá está em Atos, capítulo 19, versículo 10, se espalhou por toda a Ásia. Mas depois veio a perseguição com o Império Romano, grande perseguição. E essa perseguição durou do ano 100 até por volta do ano 313, ou seja, quase 200 anos de perseguição com a igreja. E a igreja, irmãos, teve que viver perseguida, fugindo. A igreja se reunia em cavernas, se reunia em buracos. A igreja se reunia em catacumbas, ou seja, eram túmulos cavados, não é, por debaixo da terra. A igreja fazia cultos escondidos porque era perseguida com muita violência. A igreja foi reprimida e houve esse tempo de perseguição, mas Jesus disse para que eles não temessem essa perseguição, que de modo algum eles iriam sofrer o dano da segunda morte, porque Jesus sabia que muita gente iria morrer nessa época. E eles viviam mesmo jogados, né? A gente assiste nos filmes aí de história a perseguição da igreja, crentes jogados aos leões, perseguidos, assassinados. Foi uma igreja muito perseguida, a igreja de Esmirna. Mas também, prestem atenção, foi uma igreja que cresceu muito. Quanto mais eles eram perseguidos, mas também era uma igreja que crescia muito. Por que era uma igreja perseguida e era uma igreja que crescia? Porque era uma igreja que pregava contra os princípios de Roma, era uma igreja que confrontava, uma igreja que naquela época estava debaixo do domínio do Império Romano. A igreja de Esmirna é a época da igreja que sofreu perseguição, porque eles confrontavam as práticas do Império Romano. O Império Romano, por exemplo, ensinava que a mulher não tinha valor nenhum. A mulher no Império Romano era totalmente desvalorizada. Aí vinha a igreja ensinando que a mulher tem valor. O Império Romano ensina que a vida do ser humano não tinha valor nenhum. Você vê que na época do Império Romano matava-se à vontade, o ser humano não tinha valor algum, coisas bárbaras aconteciam. Aí vinha a igreja ensinando que tem valor sim, que o ser humano tem valor. Roma ensina que deve se cultuar a César, o imperador César. A igreja falava, não, tem que se cultuar somente a Deus, somente a Jesus Cristo. Então foi uma igreja que veio contra os ensinamentos de Roma. Por isso ela foi uma igreja muito perseguida. Perseguiu demais, porém, você deve prestar atenção a duas características da igreja perseguida. Elas foram extremamente perseguidas, mas também foi um período que a igreja cresceu muito. E aí os imperadores romanos chegaram à seguinte conclusão: não vale a pena perseguir esses cristãos. Quanto mais a gente persegue, quanto mais a gente tortura, mais eles crescem. E aí Satanás, que é o Deus desses séculos, é o Deus desse mundo. Quem era o império que dominava na época? Roma. Então, o diabo, Satanás, está por trás desse sistema do mundo.
estava por trás daquele império. Então, Satanás, usando os imperadores daquela época, eles chegaram à seguinte conclusão: não dá mais para perseguir esses crentes. Quanto mais persegue, mais eles crescem. E aí veio a ideia de não mais perseguir a igreja, mas agora se juntarem à igreja. E aí foi onde um imperador chamado Constantino se converteu. A história diz que ele se converteu agora, dizendo que ele era cristão, mas ninguém pode provar se ele se converteu de verdade ou não, ou se ele só fez aquilo como um ato político para se juntar com a igreja. E Constantino diz agora que se converte, ele fundou uma nova capital romana no Oriente. Essa nova capital foi chamada de Constantinopla, que foi agora a sede do cristianismo no mundo inteiro. Constantino diz agora ser um convertido. Mas como que ele se converteu se a história diz que não houve mudança de comportamento em Constantino? Ele se dizia crente, se dizia cristão, mas não houve mudança de comportamento na vida desse imperador. E aí vem esse imperador e faz aliança com a igreja que agora era perseguida. A igreja que vivia escondida nas cavernas, a igreja que vivia agora nas catacumbas, cultuando escondido no meio do mato. Ela agora é convidada pelo imperador, o imperador fala: não, pode vir que agora nós não vamos mais perseguir vocês. E ele faz uma aliança com a igreja. Aí nasce a terceira época da igreja na terra, que é a igreja de Pérgamo. E essa época vai do ano 313 da era cristã até o ano 480. Nasce a terceira época da igreja, que é a igreja de Pérgamo, que é a igreja agora que faz uma aliança com Constantino, com o imperador. E agora sabe o que aconteceu com a igreja de Pérgamo? O Estado romano declarou que eles agora eram cristãos. O imperador declarou: eu agora sou cristão. E agora virou moda, todo mundo queria ser cristão. Ele agora convida as igrejas que estavam espalhadas. O povo que vivia perseguido, agora Constantino falou: não, venham para os nossos templos. Olha aqui, nós temos os nossos templos aqui em Constantinopla. Vocês podem usar o templo, podem adorar dentro do templo. Eles passaram agora a patrocinar a igreja. Ele convidou a igreja para se reunir nos templos e começou a pagar salários aos pastores. O Estado começou a incentivar a ser cristão. Aí agora virou moda, todo mundo agora dizia que era cristão para estar do lado do imperador, para estar do lado do governo. Todo mundo agora se declarava crente, mesmo sem ser. E aí essa é a igreja de Pérgamo. Todo se dizia cristão. E essa é uma época que, com a proteção do Estado, salários pagos dos pastores, a igreja cresceu, explodiu em crescimento. A igreja cresceu muito em número, mas ela caiu bastante em qualidade. Cresceu em número de pessoas dentro dos templos, mas pessoas que não eram crentes de verdade, estavam ali somente para agradar o imperador. E aí, quando o povo chegou, imagine, isso era nos templos lá em Constantinopla. E lá tinha os templos de adoração aos deuses. Aí tinha um deus lá, Vênus, porque esse templo, eles tinham imagens tanto de deuses gregos, quanto imagens de deuses romanos. Aí os crentes chegam agora para esses templos, esses megatemplos, e encontram essas imagens. Aí o imperador começou a ter um problema, que os crentes começaram a estranhar. Aí eles tiveram a ideia: vamos mudar o nome desses deuses. Então pegaram agora, vamos dizer que o deus Vênus, agora a deusa Vênus, será chamada de Maria. Começou a dar nomes bíblicos para agradar os cristãos. Vamos dizer que o grande deus Júpiter será chamado de Pedro. E começou a dar nomes bíblicos, nomes de personagens bíblicos aos deuses gregos e romanos daquela época, para acomodar o povo dentro dos templos. E aqui nasce a igreja de Pérgamo, a igreja que tem os cristãos dentro do templo, uma igreja que é financiada e que foi sustentada pelo Império Romano. O Império Romano bancou e sustentou essa igreja. Olha o que Jesus diz para esta igreja, uma igreja que foi chamada de a igreja estatal, a igreja bancada pelo Estado. Primeiro foi a igreja primitiva ou apostólica, depois veio a era da igreja perseguida, e agora estamos na terceiro tipo de igreja, terceira época da igreja, que foi a época da igreja estatal, bancada pelo Estado. Olha o que aconteceu com essa igreja, a igreja de Pérgamo. Jesus diz assim: ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo retens o meu nome, e não negastes a minha fé, mesmo dos dias de Antipas, a minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita.
Todavia tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e a praticar a prostituição. Versículo 15 do capítulo 2. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei o maná escondido e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Essa é a terceira igreja, a igreja de Pérgamo. Amados, falamos das 7 igrejas aqui do Apocalipse, representando épocas da era cristã. A primeira época foi da sua inauguração, quando Jesus subiu aos céus, por início ali, volta dos anos 30, 33, até o ano 100, quando morreu o apóstolo João. Ali nós tivemos a primeira igreja, a igreja apostólica, a igreja que fez muito a obra de Deus crescer, a igreja primitiva, a igreja apostólica, a igreja de Éfeso. A segunda era foi a era da igreja de Esmirna, a igreja perseguida. E a terceira era foi a igreja de Pérgamo, a igreja estatal, a igreja financiada pelo imperador romano Constantino, que patrocinava a igreja, que convidou o povo para vir agora dentro dos templos e pegou os deuses que haviam imagens desses deuses gregos do templo e mudou o nome para Maria, para Pedro, para João. E foi a era da igreja estatal, a igreja financiada pelo Estado, que foi do ano 313 até a época do ano 480, quando o Império Romano caiu, o Império Romano foi enfraquecido, destruído, e iniciou-se agora a era da quarta igreja, que é a igreja de Tiatira. E a partir da quarta-feira da outra semana nós vamos estudar a continuação dessa mensagem. Quero convidar você a tomar notas desses tipos de igreja, dessas épocas da igreja, que você vai ficar maravilhado com a conclusão dessa mensagem na quarta-feira que vem. Não esqueça, anote aí na sua agenda, estudamos as 3 primeiras igrejas do Apocalipse, que foi a igreja de Éfeso, Esmirna e a igreja de Pérgamo, representando a igreja apostólica, a igreja que foi perseguida e a igreja estatal, que foi financiada pelo Estado. E agora nós vamos estudar na próxima semana, a partir da quarta-feira que vem, a igreja de Tiatira, de Sardes, Filadélfia e a igreja de Laodiceia, as 4 últimas igrejas representando o tempo que estamos vivendo nos dias de hoje. Então quero convidar você em nome de Jesus para que você possa anotar, que você possa guardar no seu coração e que você possa ler a palavra dessa profecia como está aqui no capítulo 1. Que você possa guardar em seu coração as profecias desse livro, que você possa ler e que você possa se preparar. Quero convidar você a se preparar para na próxima quarta-feira a gente dar continuidade a essa mensagem sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Você não pode perder, que você possa preparar, já deixar aí anotado em sua agenda, não esqueça. Que você possa enviar o link dessa mensagem para que outras pessoas sejam abençoadas e você esteja entendendo o que Jesus está nos falando nos dias de hoje, com a carta que ele escreveu para essas 7 igrejas. Deixa eu orar por você, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço pelo culto, pela palavra ministrada nessa noite. Eu quero pedir a tua bênção, em nome de Jesus. Pai, eu oro para que haja uma conversão e uma transformação na vida deste homem, na vida dessa mulher ouvindo a tua palavra. E que a bênção do Senhor venha sobre esta família, sobre esta pessoa, ouvindo a ministração da tua palavra. Como está escrito aqui em Apocalipse 1, no versículo 3, Pai, que o Senhor tem bênçãos para aqueles que ouvem, que guardam e que leem essa mensagem, Pai. Nós oramos, declaramos a bênção da salvação em nome de Jesus. Amém, amém. Quero convidar você também, que ainda não fez a sua aliança com Jesus, que você possa fazer agora. Se você também quer voltar para Jesus, entre em contato conosco. Vá lá no nosso Instagram, Igreja Gera Vida, pega os nossos contatos ou manda aí na descrição, nos comentários dessa mensagem, para que a gente possa estar entrando em contato com você. Amém? Caso você queira fazer isso agora,
Deixa eu orar por você em nome de Jesus. Pai, eu oro por essa pessoa agora que decidiu te seguir, te servir. Eu oro por essa pessoa fazendo essa decisão, Pai. Que o Senhor possa escrever o nome dela no livro da vida. Que as bênçãos do Senhor, da salvação, venham sobre esta pessoa que decide te seguir e te servir a partir de hoje. Que decide voltar para o Senhor e para a tua casa. Nós te agradecemos por esta salvação e por esta colheita no dia de hoje. Envia o anjo do Senhor para guardar essa pessoa. Livra ela de todo o mal. E nós abençoamos essa pessoa que faz essa aliança hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Guarde a sua família. Você pode agora fazer as suas contribuições para a igreja, para a casa do Senhor. Caso você queira fazer com as informações que estão aí na sua tela. Que Deus abençoe grandemente. E até quarta-feira que vem, com a continuação das 7 igrejas do Apocalipse. Que Deus abençoe.